Resident Evil 4 Remake foi uma das revelações do ano. O hype nos últimos meses foi real. Os vazamentos e as teorias mostravam que o jogo seria bem mais intenso em relação ao clássico. E apesar de tudo, eu tenho que dizer que Resident Evil 4 Remake foi um fracasso. Não como um todo, é um excelente jogo tecnicamente e graficamente falando, mas o principal ponto que eu esperava desse jogo, ele não entregou. Se você gostar do vídeo e assistiu até o final, eu peço que você me ajude com seu like e sua inscrição, porque eu comecei esse canal agora como uma forma de me sentir mais livre, já que no meu canal principal eu me sinto muito cobrado e a cada dia eu me sinto mais insatisfeito com os resultados. Se você gostar do conteúdo, considere deixar um apoio aí pra mim continuar. Tamo junto. Continuando o tema do vídeo, a gente tá num ótimo momento para ser fã de jogos de survival horror e terror em geral. Esse é um gênero que por um tempo ficou ofuscado pelos jogos de ação e jogos online, mas que recentemente vem recebendo excelentes jogos, e uma franquia específica que vem cumprindo um bom papel nesse segmento é a franquia Resident Evil, que apesar de estar bem alta recentemente, está bem próxima de completar 30 anos desde a sua criação, que foi lá em 1996. Um dos lançamentos mais aguardados desse ano foi o Resident Evil 4 Remake, que como o nome já diz, é um remake do Resident Evil 4 de 2005. Em Resident Evil 4, a gente segue controlando o agente Leon Kennedy, que foi para uma vila pacata na Europa em busca de informações a respeito de uma moça que havia sido raptada. Chegando na vila, a gente percebe alguns comportamentos estranhos com os moradores dali, e a história do jogo se desenrola à medida que a gente vai entendendo mais sobre o porquê o comportamento estranho de quem morava naquela região e por que haviam levado a moça pra lá. Nesse vídeo eu não vou abordar a história do jogo como um todo, porque o principal intuito desse vídeo é comentar a minha opinião sobre um aspecto que eu senti que regrediu muito nesse jogo em relação a outros jogos do gênero. Para começar, a franquia Resident Evil foi criada por Shinji Mikami, que não trabalha mais com a Capcom tem bons anos, mas que não impediu que a Capcom tenha seguido lançando bons Resident Evils, como foi o caso do Resident Evil 7, que ficou com a fama de ter salvado a franquia depois do que foi o Resident Evil 6. Resident Evil 2 Remake também foi um excelente jogo, e por último tivemos o Resident Evil 4 Remake. O fato é que Resident Evil 4 sempre foi o centro das atenções, foi o principal jogo que dividiu os fãs. Resident Evil 4 não era só diferente dos primeiros jogos pela câmera, que agora era over the shoulder, mas por uma série de fatores que sempre esteve presente na franquia, como os quebra-cabeças, o vai e volta em cenários e, claro, o terror. Resident Evil 4 ainda tinha um pouco de tudo isso, mas acabou sendo um jogo muito mais linear do que seus irmãos mais velhos. E não só isso, ele era mais cadenciado também. Além de termos batalhas contra inimigos em hordas, agora também temos ataques corpo a corpo, uma coisa bem comum em jogos de survival horror, onde o foco é justamente sobreviver dos terrores ali daquele ambiente e superar o medo de seguir em frente, mesmo sabendo que você está em desvantagem ali naquele momento. Toda essa mudança foi o que fez do Resident Evil 4 um dos jogos mais importantes de todos os tempos. Ele inspirou muitos jogos e segue inspirando até hoje. Sem o Resident Evil 4 a gente provavelmente não teria Dead Space, The Last of Us, Cold Fear e muitos outros jogos que foram inspirados no Resident Evil 4, pelo menos não como é hoje. E sabendo disso, a Capcom tentou ao máximo manter a essência do Resident Evil 4 clássico no atual remake, para assim evitar que os fãs se desapontassem. É um exemplo a ser seguido por todas as empresas que têm interesse em fazer um remake. Acontece que alguns fãs se desapontaram com o jogo ainda assim, e eu sou um deles. Eu acho muito importante falar que eu criei esse canal para comentar um pouco sobre a minha visão de alguns aspectos que eu percebi em jogos que podem ser diferentes das suas e não tem problema nisso. O que eu quero deixar claro é que o que eu falo aqui não é de forma alguma uma verdade absoluta e você concorda somente se você quiser. Um ponto que eu sempre considerei e continuo considerando muito importante nos jogos de survival horror é a forma como o terror é construído. Fazer um bom jogo de survival horror não é apenas colocar um inimigo no seu caminho para te matar, abusar de ambientes escuros ou deixar os recursos em faltas. Eu acho que tem muito mais do que isso, e um ponto muito importante para um bom jogo de survival horror, na minha opinião, é frisar na cabeça do jogador que ele é só mais um ali naquele ambiente hostil, e que o mundo ao redor conspira de uma maneira que qualquer vacilo ele vai de submarino.
A gente pega por contraste o primeiro zumbi de Resident Evil, eu tenho certeza que essa cena assustou muita gente. Não só pela trilha sonora e pela cena em si, mas pelo impacto que causa na gente ao ver que um inimigo que estava papando mais um sobrevivente sem nenhum pudor, notou a nossa presença. Tem também a cena do primeiro zumbi Resident Evil 2 Remake, que ataca o policial no almoxarifado. Aquela cena ali é tensa, velho, tá maluco, mano. You alright? Don't move. I'll be back for you. Stop moving. Officer, you need help? Stay back, sir. I got this. Hey! Get off it! Right now! Help me. Partindo para outras franquias, também do gênero Survival Horror, temos Outlast, onde aquele maldito Walker que sempre persegue a gente faz isso daí. Para alguns pode até parecer algo muito vago e até bobo, mas para mim faz toda a falta para construir uma atmosfera mais envolvente de terror. Resident Evil 4 foi vendido pela própria Capcom como um remake e atualização do amado jogo original lá de 2005 nos moldes do survival horror atual, e é aqui que o problema começa. Lembra do Shinji Mikami? Pois é, ele faz falta. Depois que ele saiu da Capcom, ele ficou alguns anos sem trazer nada necessariamente do gênero de terror. Em 2011, ele produziu esse jogo chamado Shadows of the Damned, que apesar de não ser de terror, é bem estranho. Here we go again. What's that fucker's fucking hand doing here? It's his world. Nothing's out of Fleming's reach. He's literally got a finger in every pie. Depois dessa parada bizarra, eu vou pisar um pouco no freio e te avisar que foi só em 2014 que tivemos finalmente mais um jogo do gênero Survival Horror dirigido por Shinji Mikami, The Evil Within. Eu não quero estender o vídeo, então eu não vou falar muito sobre o jogo, eu prefiro que vocês joguem essa obra-prima e tenham sua experiência própria, mas uma coisa que é feita com maestria nesse jogo é a apresentação dos inimigos, que realmente dão medo. A gente começa o jogo numa espécie de abatedouro, onde um dos inimigos mais importantes, o sadista, está aparentemente fazendo um guisado de humano. Junta isso com o fato que uns minutos depois aquele cara tá te perseguindo e pronto. As atualizações de trauma foram atualizadas. E para o inimigo ser memorável ou assustador, ele nem precisa necessariamente te perseguir. Na continuação de The Evil Within, um dos antagonistas, que é chamado de Stefano, é biruta pelo último suspiro, se é que você me entende. E dentro do Stan, ele consegue o poder de eternizar essas cenas. E cara, é muito bizarro a forma como ele se apresenta aos poucos pra gente, mostrando a sua crueldade com as vítimas. Outro exemplo muito famoso é o próprio Pyramid Head. No primeiro encontro com o James, não. Infelizmente, ele não pediu uma salada de fruta. Mas enfim, ele estava fazendo uma parada bem perturbadora que claramente causa um sentimento de estranheza. Mano, olha essa... Tenho certeza que você não quer dar de frente com esse cara. Depois de todos esses exemplos, eu pude chegar na conclusão do que eu senti que estava faltando no Resident Evil 4 Remake. Eu vi gente dizendo que era o mercante com a mecânica de upgrade e venda de itens, gente dizendo que eram os ataques corpo a corpo, mas pra mim não era nada disso. Era a apresentação dos inimigos. Depois de algumas zeradas, eu fiquei com a total sensação que todos os inimigos são apenas fantoches e que caso Leon não morresse durante o gameplay, eles nunca fariam nada impactante. Eu não sei, eu tenho a sensação que todos os inimigos propositalmente só colocam uma fantasia e ficam pacientemente esperando Leon na esquina, e essa sensação me impede totalmente de sentir medo dos inimigos do jogo. Em contraste com Resident Evil 2,
Só de cabeça eu me lembro do Licker puxando o corpo do policial no segundo andar, do Mr. X literalmente fazendo paçoca com a cabeça do jornalista e claro, não tinha como esquecer do abraço do Birkin na campanha da Claire. E daí eu te pergunto, que momento marcante a gente teve no R4 Remake? Só imagina comigo como ia ser impactante se a gente chegasse na vila, de longe ouvisse um barulho de motosserra e à medida que a gente fosse se aproximando, a gente conseguisse ver de longe um homem completamente louco abatendo vítimas com uma motosserra e claramente satisfeito com isso. Seria colossal, cara, ia dar muito mais peso pra cena e pro próprio Dr. Salvador, mas o que acontece na verdade é isso, ele simplesmente aparece já com as roupas sujas e com a serra ensanguentada, provando que o que eu falei pode até ter acontecido, mas qual o motivo de esconder e deixar isso nas entrelinhas? Nem nas notas fala nada a respeito disso. Outro exemplo é o próprio boi da cara preta, o The Brute. Só imagina você chegar na fazenda e assim que você atravessar a primeira árvore, tocar uma cutscene onde o Leon vê um ganado, ainda sem a máscara, arrancando a cabeça de um boi e colocando sobre a sua cabeça. E logo em seguida ele percebe a presença do Leon e corre em direção a ele. Esses dois exemplos não mudariam em nada a dinâmica e a forma como o jogo é jogado, mas iria agregar muito para o survival horror do jogo. Imagino que vocês ouviram os vazamentos e um específico que me chamou muita atenção na época era um que dizia que o primeiro Iron Maiden ia ter um cientista empalado nos seus espinhos. Provavelmente ia ser uma cena bem assustadora que ia agregar muito para a situação também, mas por alguma razão preferiram deixar tudo isso nas entrelinhas e subentendido. Talvez para não espantar os jogadores antigos, o fato é que o Resident Evil 4 Remake tinha muito potencial como survival horror, até mais que o próprio Resident Evil 2 Remake. Mas infelizmente pouco ou nenhum deles foi explorado, e por isso para mim Resident Evil 4 Remake fracassou como survival horror, apesar dele continuar sendo um excelente jogo e até o momento o meu jogo do ano. Meu nome é Gohan e esse é o Descomplicando Games. Obrigado por assistir, a gente se vê.